transmitir, olha, seu José, Dona Maria, né? Vamos imaginar um paciente hipotético aí. É, olha, nós vamos encaminhar o senhor para um procedimento de sondagem vesical de demora. Tá? Então eu preciso saber, eu preciso retomar na minha cabeça o que é o processo de sondagem vesical de demora, o porquê que esse paciente vai estar se submetendo a esse procedimento. Para quê? Para que eu não fique assim, não, peraí, calma aí. Não, Isso passa insegurança para o paciente, tá bom? E isso não é bom, não é adequado para ele, nem para nós, né? Então eu preciso ter essa ideia clara. Manter o foco na ideia que se pretende transmitir, tá? E não agarrar a outros temas, mesmo que eles estejam relacionados. Quem nunca conversou com uma pessoa que começa um assunto e vai parar em outro assunto totalmente diferente? A pessoa começou falando do coronavírus e ela acaba falando da fuga dos presos. Na mesma conversa, né? E muitas vezes você estava até interessado em saber o que ela tinha para trazer para você de novo com relação ao coronavírus, mas daí do nada ela foi parar na fuga dos presos, né? Então, e por que que esses assuntos estão relacionados? Porque aconteceram no mesmo período, né? Todos eles aconteceram no mesmo período. E diz a lenda que a fuga, né, foi por conta do vírus. Em que parte, honestamente, eu não sei. Mas foi o que correu, né, por aí. Então são assuntos relacionados, mas que não tem nada a ver, porque até então eu queria saber a sua informação a respeito do coronavírus, não dos presos. Então isso é muito importante, tá bom? Nunca desviar da ideia principal, porque isso causa uma baita confusão. Aí no meio da conversa a pessoa fala assim: "Ah, é, mas já resolveu o problema?" Aí você fala assim: "Não, não resolveu." Daí a pessoa fala assim: "Calma aí, não resolveu o coronavírus ou não capturaram os presos ainda?" Entendeu? Então isso gera ambiguidade na conversa, fica uma conversa confusa. E quando você está falando de assuntos aleatórios é uma coisa. Agora, quando envolve a segurança do paciente, isso não pode acontecer, ok? Ter o objetivo bem definido, tá? E nos certificarmos de que as outras pessoas recebem a informação que eu estou querendo passar. Lembra que eu falei para vocês na sala que às vezes a gente está dando aula e eu estou vendo o aluno com aquele olho parado, olhando para o nada, né? É quase como se o aluno tivesse entrado dentro do guarda-roupa de Nárnia e tivesse ido embora, né? O corpo dele está ali, mas ó, o fantástico mundo de Bob está longe. Então eu preciso entender isso, eu preciso ter a certeza de que aquela mensagem que eu passei foi recebida. Então como que eu faço isso? Eu faço questionamentos. Dona Maria, a senhora entendeu o procedimento da senhora? Tem alguma dúvida? E eu preciso ficar questionando a pessoa para ver se ela me dá sinais, tá, de que ela de fato entendeu aquilo que eu passei, tá bom? Continuando aqui. Quando acharmos que algo é óbvio, não significa que para outra pessoa também é. Tá? As pessoas não têm o poder de ler pensamento. Isso funciona muito na casa da gente, né? Com a família. Às vezes o familiar fala assim: você acha que eu tenho bola de cristal para eu saber isso, para eu saber aquilo? Porque às vezes a gente acha que uma coisa é tão óbvia e na verdade não é, tá? Então a gente precisa tornar o implícito em explícito. Aí eu falo para vocês se não dá raiva de ler as letras miúdas de algum contrato que a gente faz, né? Aí a gente fala: poxa vida, por que a pessoa não colocou isso aqui grande? Né? Por que a gente não colocou isso aqui visível, fácil de eu ver? Colocou nas letrinhas miúdas. É a mesma coisa. Então você precisa deixar claro determinadas informações que para você podem parecer óbvias, mas para o paciente não é. Nós observamos isso, né, entre os profissionais de saúde. Às vezes o paciente pergunta alguma coisa, o profissional se irrita e ainda fala assim: nossa, gente, mas é lógico que é isso. Não, peraí, é lógico para você, para o paciente pode não ser, tá bom? Dar atenção à linguagem verbal, tá? Mas também à não verbal. Eu dei alguns exemplos em sala, né? Você vai conversar com o paciente com o braço cruzado, com a mão na cintura, né? Lembra a mão de bule, mão de açucareira? Isso tudo passa uma linguagem corporal negativa para o paciente. É como se você não quisesse estar ali, não quisesse estar ali, não quisesse estar falando com ele, né? Você pode até estar falando de forma simpática, né? De forma tranquila, mas a sua postura pode demonstrar outra coisa, tá bom? Eu até recomendei a vocês, né, alguns vídeos que falassem a respeito de postura, né, de linguagem não verbal. Não falar apenas, né, mas criar um espaço e permitir ouvir o outro, tá? Também comentei bastante com vocês em sala. A gente tem dois ouvidos e uma boca.
curiosamente, a gente fala muito mais do que a gente ouve, não é verdade? Então, ouvir o paciente é fundamental, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês, é essencial irmos percebendo o feedback do outro para percebermos se, né, nos estar a compreender. Então, isso é muito importante, ouvir. Também já vi várias vezes os pacientes, é, os familiares, né, quererem falar alguma coisa, quererem questionar alguma coisa e o profissional não deixar. Às vezes o paciente quer perguntar, o paciente quer colocar uma situação, o paciente quer comentar algo e o profissional fica lá e não deixa o paciente falar, ok? Saber ouvir é também saber se comunicar, tá bom? Uma escuta ativa e empática ajuda bastante, né, quando não entendemos algo, né, e aí nos questionamos no final. Saber aceitar as críticas da outra pessoa, tá? Às vezes a gente acha que a crítica ela vem de forma a nos agredir e não, tá? A nossa grande probabilidade de melhora está justamente na crítica. Porque se você recebe elogios, né, vários elogios, aquilo que você está sendo elogiado é algo que teoricamente está legal. Você pode melhorar, claro que pode, mas quando você ouve uma crítica construtiva, ok? Essa crítica muitas vezes faz com que você cresça. E mesmo se o paciente tiver, né, irritado com alguma coisa, ou você tiver a sensação de que ele está descontando alguma coisa em você ao fazer uma crítica, é sempre válido a reflexão. Tá? Isso não estou englobando falta de respeito, desacato, nada disso. Mas é que às vezes o familiar vai até o enfermeiro, vai até o supervisor e critica determinado profissional em determinada conduta. Né? E dependendo da forma como o paciente fala, a gente não quer aceitar aquilo como uma crítica construtiva. Né? Então é válido essa reflexão também. Tá? Aceitar as diferenças, né? Eu comentei com vocês do 6 e do 9, né? Alguém de frente comigo, se eu desenhar um 9, para mim é um 9, para outra pessoa é um 6. Então, e ainda assim eu não estou errada, nem ela está errada. Tá? Então, aceitar as diferenças é fundamental. Isso, gente, aceitar as diferenças do paciente, dos familiares, da sua equipe de trabalho, de um modo geral. Aceitar as diferenças faz com que o nosso trabalho seja mais produtivo e até interessante. Tá? Por que interessante? Porque você acaba tendo pontos de vista diferentes de situações que você até muitas vezes já tinha uma opinião. Então, ver as coisas de ângulos diversos faz com que você seja um profissional mais completo, mais agregado, tenha mais bagagem. Porque daí você vai falar assim: eu já vivenciei uma situação assim. Eu já trabalhei com pessoas que pensavam dessa forma. Eu já vivenciei situações, né, que necessitavam desse tipo de atitude. Então, isso é bem interessante, tá? E nós devemos levar isso em consideração. Tanto diferenças de crença, de religiosidade, tudo isso é válido, ok? Então, nós ficamos por aqui hoje, tá bom? E retomamos na próxima aula. Obrigada pela paciência, pela atenção e pela adaptação de vocês. Abraço.